Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje, o tema da nossa aula é sobre São Pedro e São Paulo, que foi dia deles aí, 29 de junho. E para começar então a nossa aula de hoje, eu separei dois trechos que eu gostaria de ler aqui da Bíblia e depois um trecho aqui do Legenda Áurea. Eu vou começar lendo primeiro Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 54. O título é A Negação de Pedro. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo à residência do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas ele negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Não, homem, eu não. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente, este aqui também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei de que estás falando. E enquanto ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu do pátio e pôs-se a chorar amargamente. Uma passagem, então, acerca de São Pedro, e escolhi uma acerca de São Paulo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo também 54. O título é A Morte de Estevão. Então, os versículos anteriores estavam falando que Estevão estava falando, sobre... Ele fez uma profissão de fé lindíssima aqui. E depois que ele falou, tem aqui no versículo 54. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Ele disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que exclamava: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes, pois por este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo estava lá, consentindo na execução de Estevão. Bom, eu peguei duas passagens, que retratam fraquezas de Paulo e Pedro. Então, a primeira passagem, que está em Lucas, fala justamente sobre a negação de Pedro. E depois, a outra passagem, que está lá em Atos, fala, que Saulo, ele consentiu na morte, no martírio, de Santo Estevão. E aí é um pouco estranho eu começar a aula com essas duas passagens falando os podres de Pedro e Paulo, sendo que o título da aula é justamente São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. E é um pouco estranho a gente pensar justamente que as duas colunas da igreja, ou seja, os dois maiores sustentáculos, os dois maiores apóstolos da igreja, cometeram coisas tão bárbaras e tão terríveis, Pedro de negar Jesus 3 vezes, chegando a dizer: não o conheço. E Saulo, que perseguia cristãos, E aí a gente começa a falar: mas, meu Deus, como que dois homens nesse porte, nesse nível, se tornaram as duas colunas da igreja? E aí eu trouxe aqui esse pequeno livreto, livreto de bolso, Legenda Áurea, que conta a história de todos os santos desde do primeiro século até o ano em que ele foi escrito, esse livro de 1200. E aí eu escolhi 2 trechos para ler aqui quando fala sobre São Pedro e São Paulo. Primeiro, São Pedro, ele conta que existe um relato,
de que depois então que Cristo morreu, né, depois de muito tempo veio o imperador Nero e estava perseguindo os cristãos, e aí Pedro viu que ele estava sendo muito perseguido e resolveu fugir. E aí no que ele estava fugindo, ele encontrou Cristo. Cristo apareceu para ele e falou, e aí ele falou para Cristo: Senhor, aonde vais? Né, uma expressão muito famosa que é covardes, né? Virou até nome de filme. Senhor, aonde vais? E Cristo respondeu: vou a Roma para ser crucificado mais uma vez. E Pedro disse: ser crucificado de novo? O Senhor disse: sim. Pedro então disse: nesse caso, Senhor, voltarei para ser crucificado com você. Depois dessas palavras, o Senhor subiu ao céu ante os olhos de Pedro, que chorava. Compreendendo depois que era de seu próprio martírio que se falava, voltou e contou aos irmãos o que acabara de acontecer. Depois aqui, né, tem São Marcelo, que é um santo lá do primeiro século. Ele tem um relato escrito do que Pedro falou quando ele foi levado à cruz para o martírio. São Marcelo relata que Pedro disse: meu Senhor foi colocado de pé na cruz, porque desceu do céu à terra, enquanto eu, que ele se digna a chamar da terra ao céu, devo ser colocado na cruz com a cabeça na terra e os pés voltados para o céu. Como não sou digno de estar na cruz da mesma maneira que meu Senhor, virem minha cruz e crucifiquem-me de cabeça para baixo. E depois aqui sobre o martírio de Paulo, também um outro trecho que fala, aqui escrito por São Leão: não foi por acaso que no mesmo dia e no mesmo lugar ambos receberam sua sentença do mesmo tirano, sofreram no mesmo dia para irem juntos até Cristo, no mesmo lugar, para que Roma possuísse os dois, sob o mesmo perseguidor, para que a mesma crueldade atingisse a ambos, o mesmo dia para celebrar de uma só vez o mérito dos dois, o mesmo lugar para cobri-los com a mesma glória, o mesmo perseguidor para ressaltar a coragem deles. Falando dos dois, né? São Pedro e São Paulo, que foram martirizados exatamente no mesmo dia. Existe uma divergência de algumas pessoas que dizem que eles foram martirizados no mesmo dia, porém anos diferentes. Só que aqui nesse relato de São Leão diz que foi no mesmo dia e no mesmo ano que os dois foram, né, martirizados. E aí é bacana ver, né, que quando Pedro encontra Cristo, e aí ele fala: Senhor, onde vais? Ele fala: vou ser crucificado de novo. É legal que Pedro fala: nesse caso, Senhor, voltarei para ser crucificado com você. E onde será que eu quero chegar com isso, né? Bom, nesses dois relatos, aparentemente, se a gente for parar para pensar, a gente desacredita que são as mesmas pessoas, né? Como assim? Aqui, um cara covarde, que não teve coragem de se assumir seguidor de Cristo, de repente, depois de poucos anos, vira para Cristo e fala: Senhor, onde vais? Ah, vou ser crucificado. Ah, então, peraí só um pouquinho que eu quero ir também, vou com o Senhor, né? Você para e fala: cara, não pode ser a mesma pessoa, né? Mesma coisa Saulo, né? A gente lê lá, Saulo perseguiu cristãos, estava lá consentindo com a morte de Estevão. De repente a gente olha lá, pouco tempo depois, a gente vai lá ler o relato, ele foi lá decapitado, né? Ele teve a honra de ser decapitado porque ele era soldado romano. Isso era símbolo de honra, porque morria na hora, né? Não sofria, né? Então ele foi uma vantagem que ele teve de ser decapitado. E a gente começa a falar: meu Deus, mas como assim são as mesmas pessoas, né? Aquele pecador, aquele covarde, de repente se torna um cara super, super corajoso. E o que foi que fez ele ser assim? E aí, quando eu fui prepará-lo, eu comecei a pensar, né? O que eu posso levar para eles, assim, né? Que seria algo que eles pudessem levar para a vida deles. Porque eu não gostaria simplesmente de vir aqui e falar a história deles, né? Simplesmente vir e contar a história de ambos. Eu gostaria de falar algo que a gente pudesse levar para a nossa vida mesmo, né? Algo prático, né? Que a gente conseguisse fazer também. É algo que eles fizeram e que a gente poderia fazer também. E eu comecei a pensar o quê? E eu acho que nós, né, podemos dizer que nós somos esses covardes, né? Nós somos esses covardes que na primeira oportunidade que a gente tem, a gente nega e fala: não, não conheço esse homem não, né? E nem precisa ser ameaçando de morte, não. Uma simples ridicularização ali, né? Ah, é melhor eu deixar quieto que eu sou católico, porque senão a galera vai zoar, né?
A galera do trabalho vai zoar, a galera da sala vai zoar, o que o pessoal vai pensar de mim. E nós somos esses covardes, né? Por muito menos a gente nega, né? Nem precisa ser ameaçado de ser crucificado, nem decapitado, não. E aí eu falei, poxa, como que nós, que somos esses covardes, podemos chegar a ser esses corajosos que quiseram, né, ser crucificados com Cristo, e a gente ter a coragem de chegar para Cristo e falar, o Senhor vai ser crucificado, peraí que eu quero ir também, né? E aí eu lembrei desse livro aqui, ó, o Catecismo da Educação, que na primeira, ele é um livro de pergunta e resposta, muito bom. E aí uma das primeiras perguntas ele fala assim, o que é educação? E isso é uma coisa que é bastante, né, pertinente à minha área, eu que sou professora, gosto bastante de pensar sobre, né, tudo eu tento relacionar com a educação. E aí ele fala assim que educar é fazer de uma criança um homem, de um homem um cristão, de um cristão um santo. E essa frase é fantástica, né? Fazer da criança um homem, do homem um cristão, e aí sim do cristão um santo. Eu acho que todo mundo aqui quer ser santo. Só que o problema é que muitas vezes a gente não percebe o passo a passo que a gente tem que ter. Existe um passo a passo. Existe uma sequência lógica que outros já viveram, 20 mil outros já viveram, e a gente pode tentar imitar esse passo a passo, né? E aqui fala, né? Primeiro passo, qual que é o primeiro passo? Então, se eu quero ser um santo, é transformar a criança em um homem. Isso é educar, mas a gente pode trazer isso também para a autoeducação. A minha educação, eu preciso me educar e fazer da criança que eu sou, da criança covarde, que a primeira ameaça eu fujo, fazer da criança um homem, né? E o homem não no sentido masculino, né? Fazer um homem, um ser humano, uma pessoa adulta, né? Para aí sim, desse homem ele ser um cristão. Porque se ele não for homem, se ele for uma criança, ele não vai entender o cristianismo. Ele vai achar loucura. Ele vai falar, cara, martírio é coisa de doido, né? Foi uma vez que eu fiz a tentativa de passar o filme de São José Sanches del Rio para uma galera bem infantil, assim. E aí, depois que terminou o filme, não sei se vocês já assistiram o filme Cristiado, é um filme fantástico, né? São José Sanches del Rio. E assim, eu assisti o filme 4 vezes seguidas, né? E eu, meu Deus, que filme maravilhoso. Eu preciso passar isso pro mundo todo, tá? Eu passei por umas meninas. Uma das meninas, quando terminou o filme, ela virou e falou assim, esse foi o comentário. Eu já tava em lágrimas, era a 4ª vez que eu tava assistindo o filme, e eu chorando, nossa, que filme maravilhoso. A menina vira e fala assim, gente, que moleque bobo. Assustei, como assim que moleque bobo? Né? Porque pra quem já viu o filme, ele tinha que falar, né? O que ele tinha que falar mesmo? Como é que é? Ele falava Viva Cristo Rei, tinha que falar Morte a Cristo Rei, alguma coisa assim, o inverso do que ele falava, né? E aí era só falar isso, né? Cara, o tio dele, né? Ele tinha um tio, pra quem não sabe da história, o contexto é a perseguição dos cristãos no México. E aí o governo era maçom e contra os cristãos, estava perseguindo os cristãos, proibiu as igrejas fechadas e tal. E o São José era um moleque de 14 anos e aí ele tinha um tio que era prefeito, muito influente, que tinha o poder de salvar ele. E aí quando ele foi pego, ele foi capturado por ser cristão, e aí ele falou para um soldado lá, Viva Cristo Rei. E o tio dele, o prefeito, falou, é só você falar, morra Cristo Rei, é só você falar isso, que você vai ser salvo, né? É só isso, tipo, só finge, né, que você vai ser salvo. É só isso, o tio dele orienta, né? E aí ele chega na frente do soldado, o soldado, né, fala, e aí, o que você tem a me dizer? E aí ele vira e fala, Viva Cristo Rei. E aí ele morre, né? Ele é mártir, com 14 anos de idade. E aí a menina falou isso pra mim, nossa, que moleque bobo, era só ter falado, né? Ele mentia, né? Depois ele lá confessava, falava, não, falei lá só pra salvar minha vida, mas foi da boca pra fora, o que tinha, né? Poxa. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, né? Na hora eu pensei, gente, mas que menina ignorante, como é que ela fala isso do santo, né? Mas depois eu fui pensando, quando eu li esse livro, eu entendi essa menina. Porque realmente, gente, a gente precisa fazer da criança um homem, do homem um cristão. Uma criança, ela não vai conseguir, e criança que eu falo não é nem pela idade, porque tem menina aí
de 8 anos, né, que já entende isso, mas fazer da nossa criança um homem, um adulto, porque senão a gente não vai conseguir entender, vai ser loucura. E a gente vai ter aquela sensação que a menina teve de falar, nossa, que moleque bobo. Vai ser isso pra gente, nossa, que moleque bobo, o que custava lá, né? Porque eles não entendem, nós que somos crianças não entendemos o cristianismo. E a gente só vai conseguir entender quando a gente for adulto, né? A gente precisa crescer. E qual que é o primeiro passo do amadurecimento? Aí eu entro, né, naquela questão das 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho, que ele fala, né, quem já teve a oportunidade de ver, eu não vou explicar todas as 12, porque não compensa, ficaria muito grande, mas ele fala, né, que ele tem uma teoria de que existe um processo de amadurecimento, que as pessoas vão amadurecendo aos poucos, e aí ele explica, né, que da primeira, são 12 passos, vamos dizer assim, né? E da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta é automático, todo mundo passa. Só que quando chega na quarta, normalmente o pessoal trava, né? Nessa quarta. É a camada da galera que tem 6 anos, só que tem gente que tem 72 e ainda tá na quarta camada. E o que seria essa quarta camada? É justamente, né? É muito ampla a quarta camada, mas uma das coisas que a gente pode falar é justamente esse medo de que o que vão pensar de mim? Mas como assim, né? É meio que Pedro ali, né? Mas se eu não negar Cristo, eu preciso negar, porque senão o que eles vão pensar de mim se eu falar que eu sou católico, né? E eu só fui conseguir entender isso verdadeiramente esse ano, que aconteceu um determinado fato, e eu precisava, é que não vai ter como eu contar o fato, infelizmente, mas assim, eu precisava de um discernimento, né? Eu fiquei muito mal, eu não conseguia discernir, eu tinha 2 escolhas possíveis para fazer, eu não conseguia escolher, não conseguia, eu ia dormir pensando nisso, eu acordava pensando nisso, eu rezava pensando nisso, eu estava tomando banho e estava pensando nisso, eu estava dando aula e estava pensando nisso. Eu fiquei uns 3 dias muito mal, eu não conseguia tirar isso da cabeça, não conseguia mesmo. E eu não conseguia tomar escolha, né? Eu precisava tomar uma escolha, eu não conseguia tomar. E aí eu comecei a pensar, tá, o que de fato tá me travando, né? Eu tinha 1000 argumentos na cabeça para escolher a escolha A e 1000 argumentos na cabeça para escolher a escolha B, mas aí eu pensei, eu não aguentava mais, tava num sofrimento 3 dias assim, pensando nisso, eu falei, cara, peraí, Thaís, o que de fato tá em jogo, né? Tem 1000 argumentos para ir para A, tem 1000 argumentos para ir para B, mas tem que ter alguma coisa que pesa no A e alguma coisa que pesa no B. Eu comecei a discernir e eu falei, cara, na verdade, do fundo do meu coração, eu, comigo mesma ali, sendo sincera, a minha vontade de escolher o A é porque é mais fácil. É porque eu vou ser menos criticada, eu vou ser menos julgada, menos zombada, e é muito mais fácil escolher o A, né? Só que tem um pequeno problema, que a minha consciência pede para eu escolher B, né? E que se eu não escolher, se eu escolher B, eu vou estar indo a favor da minha consciência, mas eu vou ser muito julgada, muito criticada, muito ridicularizada. Isso vai virar um bafafá muito grande. E aí eu fiquei pensando, e aí no Catecismo da Igreja Católica, 2286, se não me engano, tem um parágrafo que fala que Deus, ele fala conosco através da nossa consciência, né? Muitas vezes a gente fica pedindo um sinal, né? Ai, Senhor, dá um sinal. Se for pra eu fazer isso, cai um trovão agora. Ai, não caiu. Não é pra eu fazer, não, então tá tranquilo. Né? A gente fica esperando sinais. Se for pra eu dar aula, apaga a luz. Ah, não apagou. Não, então não é pra eu dar aula. Não, Deus não quer que eu dou aula lá no instituto, né? E a gente fica esperando esses sinais, assim, né? Coisa muito imatura nossa. Realmente Deus tem poder pra dar esse sinal? Deus, se quiser apagar a luz agora, ele apaga. Óbvio que ele apaga. Manda um trovão agora? Lógico. Mas assim, ele quer contar com a nossa fé, né? Ele não quer ficar dando sinal para qualquer escolha que a gente faz. E mesmo para as pessoas que ele resolveu aparecer, ele também não ficava aparecendo em todas as decisões da vida, né? Nossa Senhora apareceu com o Juan Diego, apareceu só ali aquelas vezes que precisava, não ficou aparecendo toda hora. Faz tal coisa. Não, ela não ficava perseguindo o Juan Diego. Chegou uma hora que fez as aparições, pronto, acabou, agora você toca a sua vida. E aí no Catecismo fala que Deus fala com a gente através da nossa consciência, né? Lá, até no Catecismo fala muito bonito, que ele é o sacrário do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita na gente
através da nossa consciência. E quando a gente ouve a nossa consciência, a gente está ouvindo Deus. E quando a gente vai contra a nossa consciência, mesmo que seja da boca para fora, mesmo que São José Sanches del Rio tivesse falado da boca para fora, morra Cristo Rei, só para preservar a vida dele, né? Não, depois eu falo agora, morra Cristo Rei, mas aí depois eu vou poder servir a Deus, né? Aí eu vou, nossa, pregar pelo mundo. É só agora que eu tô, né? Eu só tô falando isso só agora. E foi uma das coisas que eu pensei. Eu pensei, cara, se eu ir contra a minha consciência, eu vou poder evangelizar, eu vou poder fazer muita coisa, né? Eu vou poder atingir muitas pessoas, tal. Mas a minha consciência pesava, né? Eu falava, não, eu não posso ir contra a minha consciência, né? E eu tomei a decisão, fui, né, do lado da minha consciência, né? Teve algumas repercussões, talvez terão mais por aí, mas assim, esse é o primeiro passo, é só o primeiro passo pra gente deixar de ser criança e ser adulto. É o primeiro, assim, né? Não que eu já seja adulto, né? Ainda sou uma criança chorando, birrenta. Mas assim, o primeiro passo é isso de você ouvir a sua consciência em vez de ouvir os outros, né? Falar, não, eu preciso disso. Então, é preciso que a gente amadureça. É preciso que a gente tenha a coragem de se colocar à mercê de ser ridicularizado, à mercê de ser muito criticado, à mercê de perder coisas, né? Ser prejudicado. A gente precisa ter essa coragem. Esse é o primeiro passo. Se a gente quer um dia ser santo, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer. É necessário passar por esse passo a passo. Da criança, um homem. Do homem, um cristão. E do cristão, um santo. É porque a gente é tentado de ver essas histórias, né? A gente vê um São Paulo decapitado e a gente fala, nossa, São Paulo foi decapitado, eu também quero ser. Nossa, eu quero ser mártir igual São Paulo, assim, nossa, né? Minha meta de vida. Eu daria tudo pra Cristo, né? Eu também seria martirizado. Se chegar alguém que quiser decapitar, não, mas pode decapitar agora, que eu tô preparado. E a gente vê os grandes santos, né? A gente vê São Policarpo, que morreu queimado, vê São Lourenço, vê São Sebastião, e a gente, nossa, né? E a gente fala, é aquilo lá que eu quero, né? Eu quero ser esse santo aqui, né? E a gente imagina, né? Uma coisa assim, só que, cara, existe um passo a passo, existe um começar do zero. Existe um deixar a criança birrenta que você é e medrosa de ser criticada pelo teu coleguinha da sala de aula, pelo teu coleguinha de serviço, entendeu? Você não tá preparado para receber uma crítica do teu colega de serviço, como é que você quer ser mártir? Né? Teu colega de serviço lá tá na iminência de falar mal de você fala, ai, ele vai falar mal de mim. Né? Cara, você quer ser decapitado? Você acha o quê, né? Então, assim, a gente precisa passar por esse processo. Foi o processo que São Pedro passou, foi o processo que São Paulo passou. Todos os santos passaram por esse processo de deixar de ser criança, de deixar de ser aquela criança birrenta, chorona, que tem medo da mulherzinha que estava perto da fogueira lá, que nem era um soldado, foi uma mulher que perguntou, você anda lá com Jesus, né? Não, nem conheço. Tipo assim, sabe, era uma mulher lá qualquer, entendeu? Ele não teve coragem de falar, não, sou eu mesmo. E isso que fazia 3 anos que ele estava andando com Jesus todo dia. Né? A gente fala assim, não, mas é porque a gente não vive no tempo de Jesus. Porque se eu vivesse com Jesus aqui do meu lado, falando comigo, eu seria diferente. Cara, não seria diferente. Porque os apóstolos também viveram com Jesus. Ali almoçavam, jantavam, conversavam com ele, rezavam junto com ele. E também tiveram essa dificuldade. Viram os milagres, viram. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu tenho essa dificuldade é porque Jesus está escondido no sacrário, e eu tenho dificuldade de assimilar isso. Cara, se Jesus aparecesse aqui na tua frente, multiplicasse o pão, você ia continuar achando, foi um milagre da partida. Cara, você ia continuar com isso, entendeu? Então, assim, não adianta falar. Não é porque Jesus está escondido no sacrário, é porque a gente é fraco mesmo, é porque a gente, perdão da palavra, a gente é um monte de bosta. A gente não dá conta, a gente é criança birrenta e mimada. E a gente precisa passar por esse processo, né? Se a gente quer um dia ser santa, a gente precisa amadurecer. A gente precisa ter esse movimento interior de falar, sabe, de verdade, não importa, é a minha consciência, eu sei que isso está certo, eu não vou negar minha consciência, eu não vou, é Deus que fala através de mim, eu não vou simplesmente dar as costas para Deus com medo do que os outros vão falar. Então isso é um processo necessário, né? É o primeiro passo para a santidade, né? O primeiro passo é deixar a criança se tornar um homem, aí sim,
Quando eu for um homem, quando eu for uma mulher, quando eu for um adulto, aí eu vou começar a entender o que é o cristianismo. Aí eu vou ser cristão. E aí quando eu for cristão, aí eu tô preparado para a sessão, né? Mas a gente precisa ter essa noção do amadurecimento, né? Eu acho que era isso, assim, que eu queria trazer, né? Com essa história de São Pedro e São Paulo. A gente deixar de ser criança, né? Com medo de tudo, e a gente bater no peito e a gente assumir o que a gente é. Nós somos cristãos, não somos? Ser cristão aqui é muito fácil. A gente todo mundo pensa igual a gente. É tão bom quando a gente tá no meio da gente que pensa igual a gente, né? Ontem a Erika tava conversando com a menina lá do São Judas, né? Tipo assim, no primeiros 5 minutos de conversa já identificaram, né? Pastor Ricardo, o Bernardo Kiss. Tipo, 5 minutos de conversa, as meninas duas já eram best friends, assim, né? Tá. Muito fácil, quando todo mundo segue, todo mundo faz o mesmo curso, né? Pastor Paulo eu também sigo, tá? É muito fácil, né, quando a gente tá nesse meio. E quando a gente tá nesse meio, que a gente fala de Padre Paulo Ricardo e o Padre Paulo é ridicularizado. E será que a gente tem coragem de falar que a gente é seguidor dele, né? Que já aconteceu isso num lugar que eu trabalhei, né? Na sala dos professores, estavam falando sem que de padre. E se mencionaram o Padre Paulo Ricardo. Nossa, e aquele careca lá, aquele lá, como que ele chama, aquele da batina? É Ricardo, não? Padre Paulo Ricardo. Nossa, porque aquele homem não sei o que tem. Sabe assim, eu lá na sala dos professores, me veio a tentação de falar, cara, eu vou fingir que eu nunca vi esse homem na vida, porque tava um conluio, assim, todo mundo falando, né? Acho melhor eu fingir que eu nunca vi esse homem na vida, né? E assim, eu falei, que é isso, gente? Que é isso, né? Padre Paulo Ricardo, o que vocês estão falando? É o Padre Paulo Ricardo, o pároco do Brasil, como é que vocês falam, né? Mas assim, a gente no começo a gente tem isso, né? Falar, deixa quieto, eu não vou falar nada. Não. Faz de conta que eu não assisto ele todo dia, faz de conta que eu não fiz 17 cursos dele, né? Vamos deixar quieto, né? Então assim, é isso, né? Essa coragem que a gente tem que ter, mesmo quando a gente não estiver entre os nossos iguais, entre pessoas que pensam igual a gente tem a coragem de defender a nossa fé. Combater o bom combate, né? É isso que São Paulo falava? Combater o bom combate, para que ao final da nossa vida a gente possa chegar de fato a dizer isso, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Completei a corrida, né? Mas para isso a gente também precisa ter esse discernimento da forma como a gente vai combater esse bom combate, né? Não adianta também a gente querer ser o brigão, a gente querer ser ou a quinta camada, né? Nas camadas do professor Olavo é a quinta, né? Ou a quinta camada, o cara brigão, o cara que quer impor, né? Não, você tem que seguir o Padre Paulo sim, porque se você não seguir, você é um ignorante, né? A gente falar com misericórdia, na caridade, mas a gente não se omitir. A gente não ser omisso, mas a gente também não querer impor as coisas, a gente não querer ser brigão, né? A gente tem a temperança, né? Isso é necessário. Mas isso a gente vai se forjando aos poucos. Porque o primeiro passo, quando a gente começa a combater o bom combate, é a gente já sacar a espada e querer, né? Degladiar com todo mundo, mas isso também faz parte da maturidade, a gente entender que a gente deve defender a nossa fé sim, né? Mas a gente deve agir sempre com caridade, entender que tem pessoas que infelizmente não tiveram acesso aos cursos que a gente teve, não tiveram acesso aos livros que a gente teve, não tiveram acesso às informações que a gente teve, então a gente precisa também ter essa caridade, né? Amadurecer sim, defender a nossa fé sim, mas sempre tendo essa noção, né? De que tem pessoas que simplesmente nunca ouviram falar nisso, não sabem. Aí entra também a misericórdia, que é colocar o meu coração na miséria do outro. O Padre Paulo Ricardo, ontem eu estava vendo um vídeo dele que ele explicou o que é misericórdia. É quando tem alguém que tem alguma coisa a mais, é um tipo de amor, ele definiu assim, misericórdia é um tipo de amor de alguém que tem alguma coisa a mais para alguém que tem alguma coisa a menos. Isso pode ser qualquer coisa, né? E nós que temos a graça de ter acesso a Padre Paulo Ricardo, a isso, a gente tem que ter essa noção de que a gente tem acesso a coisas, né? A gente tem coisas que tem pessoas que não têm. Não tem. Tem pessoas que nunca viram a homilia do Padre Paulo Ricardo na vida, né? A pessoa não faz ideia, né? Tô falando do Padre Paulo, mas existe qualquer coisa, né? Então a gente tem que ter essa noção de que nós aqui somos privilegiados. Muito privilegiados. A gente tem coisas que pessoas não têm. E aí a gente tem que agir com misericórdia. Que é exatamente isso, né? Um tipo de amor de alguém que tem alguma coisa para alguém que não tem essa coisa, né? Então a gente tem que, sim, combater o bom combate, mas sempre com essa misericórdia, né? E aí sim poderemos um dia, né, nos assemelharmos ali minimamente a São Pedro e São Paulo. Certo? São Pedro e São Paulo, rogai por nós.